Nossa, obrigado. Tá fazendo pose nessa desgraça. Caralho, velho.
Deve ter base. Só continuando, durante o amadurecimento de linfócito B, quanto de linfócito B, no caso B, medula óssea, no caso peptídeo, eles vão recebendo marcadores de membrana que caracterizam essas células, bem como que marcam que tipo específico de antígeno ele vai reconhecer. Bem como ele tem, no caso do T, os marcadores que a gente chama para o complexo maior de histocompatibilidade. Ou seja, resumindo, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai ganhando proteínas de membrana. Todos os receptores ou marcadores são proteínas de membrana, geralmente transmembranárias. Vocês viram lá na biologia celular. Como é que um pesquisador consegue saber qual marcador que ele está tendo naquele momento da diferenciação? Porque ele faz essa técnica. Ele marca num painel de anticorpos monoclonais aquelas células e ele descobre qual é a fase do amadurecimento e que tipo de marcador é aquele que ele está recebendo. Claro que ninguém vai ficar decorando isso, mas eu vou mostrar uma tabela para vocês verem qual é o marcador e o que ele faz naquele momento e o que ele reconhece. Só para vocês terem uma ideia geral de como que isso acontece, né? E esse marcador é chamado de CD, ou seja, grupamento de diferenciação, que tem a ver com proteínas de membrana, de superfície, né? Numa fase de diferenciação da célula, de amadurecimento da célula, seja na medula óssea, seja no timo, onde anticorpos monoclonais reconhecem e o pesquisador que trabalha com isso, ele consegue saber qual fase que o linfócito está, para que antígeno que ele vai ligar e assim por diante. Então, só para vocês terem noção do que é isso e do que é o número que vem acompanhado por esse CD, né, que é grupamento de diferenciação. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra, por exemplo, as proteínas ou esses grupamentos de diferenciação para a célula B, para a célula T, que é o helper, o citotóxico, e para a natural killer. O positivo é para quando eles têm esse marcador, o negativo é quando eles não têm esse marcador. Então, por exemplo, eu marquei para o B. O B tem esse CD, que ele está marcando aqui, só para a gente ver, não precisa decorar. CD5. Repare que o CD5 está presente nele, está presente no helper, está presente no citotóxico, mas está ausente na natural killer, né? Vamos pegar esse CD21, o CR2. Ele está presente no B, mas está ausente em todos. Então, ele é exclusivo do B. Aí tem vários aqui que são exclusivos praticamente do B, mas não estão em muitos T's. Ou seja, proteínas de membrana, o pesquisador consegue marcar e detectar o que cada um tem, quem é helper, quem é supressor, por conta desses marcadores, que ele vai ganhando à medida que ele vai amadurecendo, ou na medula, no caso do B, ou no timo, no caso T, né? E para vocês terem uma ideia, a gente tem um resumo aí, né? Então, enquanto é pré-B, ele não tem nada na membrana. Ele vai continuar lá, na medula óssea, e vai começar a receber, então, essas proteínas de membrana. No final, ele vai permanecer com alguns receptores que ele perdeu durante o amadurecimento. Por exemplo, o CD34 não vai estar mais presente na membrana dele, né? Então, o pesquisador que trabalha com esse amadurecimento, ele sabe. Eu vi CD34 na membrana, lá na medula, ele ainda não é um linfócito B amadurecido. Porque quando ele é maduro, treinado, ele não tem mais esse marcador. E assim vai. Só para vocês terem uma ideia de como que isso acontece, né? A especificidade, exatamente. Vários daqui valem para várias células. Só que no final é praticamente exclusivo de uma, né? Então, olha lá, a gente tem a extin célula, a célula hematopoética linfóide, tudo bem? Que veio lá do saco vitelino. Lembra que a hematopoiese, ela começa no saco vitelino, passa pelo fígado, passa pelo baço, e quando a medula óssea aparece, ela vai ficar confinada na medula óssea. Então, basicamente, a gente está falando de treinamento na medula, tudo bem? Esses marcadores da medula, né? O pré-B, então, não tem, e à medida que ele vai amadurecendo, ele vai recebendo, depois ele perde ou adquire outros, né? De tal maneira que no final, ele sai
praticamente marcado, eu sou um linfócito B e reconheço um determinado antígeno X, e assim vai, né? Claro que tem receptores que serão iguais para todos os Bs, mas tem um específico para cada antígeno, né? Só para a gente ter aí uma ideia. No final, uma vez ativado o linfócito B, ele vai se desdiferenciar em linfoblasto e vai, o linfoblasto agora, se diferenciar em plasmócito. E o plasmócito agora produz as imunoglobulinas. Uma vez ativado, ele vai diferenciar em plasmócito e vai se diferenciar também por esse mesmo antígeno que o estimulou essa ativação, com uma célula ou um linfócito B de memória. Então, toda vez que ele for ativado e virar, aparecer o plasmócito, tem uma célula B de memória, que a gente já tinha falado, para a resposta ser muito mais rápida, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que é isso que vai acontecendo na medula, né? Em relação aí ao amadurecimento do T. O T segue a mesma coisa, tudo bem? Plasmócito. Ele volta para o estado menos maduro. Que é os intermediários entre a origem linfóide, e o PD. O linfoblasto é um linfócito B que se desdiferenciou, mas o antígeno que ele vai brigar para formar uma determinada imunoglobulina via plasmócito continua lá. Ele é treinado por esse mesmo antígeno. Entendeu? É esse imunoglobulina que vai fabricar. Não é que ele vira um qualquer linfoblasto. Entendi, é um linfoblasto específico. Sim. E aí o plasmócito já vai sair específico para fazer. Exatamente, para aquele anticorpo. Como uma célula de memória específica para ele, para aquele antígeno que o promoveu a ativação. Né? Só para vocês terem uma ideia aí dos receptores de membrana, né, que são proteínas, e cada um tem uma função. Ninguém vai ficar decorando isso. Mas vocês verem que é muito específico. Por isso que o linfócito é a célula escolhida como célula que reconhece um antígeno. As outras não têm essa capacidade, né, à medida que elas vão sendo treinadas. E esse é o plasmócito, a morfologia de um plasmócito, que veio de um linfócito B e vai produzir agora as imunoglobulinas. Tudo bem? Que a gente já conhece aí a morfologia de um plasmócito. Tá, então vamos pensar. Eu tenho aí uma célula, no caso, um macrófago, fagocitando um antígeno. Essa resposta imune é uma resposta imune inespecífica. Lembram dela? A gente nasce com a capacidade da célula fazer fagocitose, né? Tá, só que agora, esse macrófago apresentou o antígeno, às vezes ele pode não apresentar, depende da resposta. Às vezes ele apresenta antígenos para linfócitos, às vezes ele resolve a situação daquele antígeno sem apresentar nada, né? Destrói esse antígeno, enfim, né? No caso aqui ele está apresentando para um linfócito, que é o linfócito B, está aí presente. O que vai acontecer nesse momento? Lembra que o B, para ele se tornar ativado, ele precisa de um T-helper. A gente falou daquela carga positiva que a gente viu dos linfócitos. Então, sempre tem que ter uma estimulação nessa ativação também com a participação de um linfócito T-helper, né? Então, ele apresenta para as duas células e o T-helper, por sua vez, libera linfocinas que vão ativar também o B, ajudar ele a se tornar mais ativo contra esse determinado antígeno. E agora esse linfócito B, o que ele vai fazer? Ele vai se diferenciar em plasmócito, lembrando que antes disso tem o linfoblasto, para que o plasmócito produza as imunoglobulinas, e sempre tem uma célula de memória específica para esse antígeno. A gente já sabia dessa história. O helper é a célula central do sistema imune. Além de ativar linfócitos B, ela também vai estar participando na ativação de linfócitos T. Ela é a célula parasitada pelo vírus HIV. Por isso que o sistema imune, de uma maneira geral, de uma pessoa que tem o HIV, ele cai. Hoje em dia não está bem assim, porque está tudo muito controlado, quem faz o tratamento direitinho. Mas antes não tinha isso, né? Então essa é a célula parasitada, a célula central, que ativa outras células, ok? Aí presentes. Então, sempre, numa imunidade moral, eu tenho que ter a participação de macrófago. O que vocês acham? Sim. Mas esse macrófago sempre apresenta antígeno para linfócito T e B? Não. Dá para entender isso? No B ser ativado, eu tenho que ter a participação de uma célula
que está apresentando esse antígeno. Mas a célula pode resolver, no caso o macrófago, sem apresentar. Deu para entender o que eu estou falando, pessoal? Tá, apresentou. O que vai virar disso? Eu tenho que ter um helper ativando e o linfócito B ativo, né? Reconhecendo esse antígeno apresentado aí, que o esquema está mostrando. E aí ele vai se diferenciar em linfoblasto, vira plasmócito para produzir as imunoglobulinas e sempre uma célula B de memória, para esse antígeno específico. Tudo bem? Vamos passar para a próxima. Olha agora. A produção de plasmócitos do nosso B de memória competente. Sim. Medula óssea, ele está mostrando que migrou para um órgão linfóide. Quem é mesmo o local do órgão linfóide que vai ter predomínio de linfócito B? Que tipo de tecido linfóide é esse? Nodular, que a gente já sabe. Viu o nódulo linfóide, ou folículo linfóide, tanto faz? O nome é mais certo, mais assim, usual é nódulo, né? Eu sei que é predomínio de linfócito B. Tudo bem? Treinado já reconhece antígenos. Que é o que o autor está mostrando aí, o arranjo arredondado, né? Tá, e aqui é todo o amadurecimento dele, gerando no final um plasmócito, que vai produzir as imunoglobulinas, né? Tem várias, a IgM, a IgD, a IgE, a I presente, e essas imunoglobulinas também podem opsonizar outras células. Lembra que eu falei que elas podem revestir outras células para facilitar a fagocitose? Isso vocês vão ver na imune, né? Então o autor está mostrando isso. Olha lá. Os linfócitos B entram na circulação sanguínea em estado inativo. O que é isso? Não entrou em contato com o antígeno ainda. Vão povoar órgãos e podem recircular. Se tiver um encontro com o antígeno, ele vai, se tiver já célula de memória, já entrou em contato, a célula de memória vai rapidamente responder. Então, inicialmente ele não tem contato, mas se ele tiver contato, gera uma célula de memória, gera a produção de anticorpos e numa segunda exposição ao mesmo antígeno, a resposta é muito mais rápida do que a gente viu anteriormente, que é o que está sendo falado aí, né? Anticorpos secretados por plasmócitos se tornam amplamente distribuídos por todo o corpo e a meia-vida de linfócito B de memória é mais longa que linfócito B. O linfócito B tem uma meia-vida longa? O que vocês acham? O B? Não, porque ele se diferencia em plasmócito, na presença de um antígeno. Mas o de memória que vai ser gerado com essa ativação, ele tem uma meia-vida maior do que o linfócito B que não entrou em contato com o antígeno. É nesse sentido que eu estou falando. O T vai ter uma meia-vida muito maior, né? Sempre a gente tem mais T com meia-vida maior. Tá. E olha os anticorpos. Eu tenho a IgG, a imunoglobulina G, a imunoglobulina M, a imunoglobulina D, e cada uma está lá, o mais abundante no soro, o principal, mais eficaz no sistema complemento. Isso aqui vocês vão aprender. Cada uma lembra um Y, cadeia leve, cadeia pesada, para vocês verem aí. Às vezes elas formam, às vezes não. A IgM ela é vamos falar assim, tem 5 imunoglobulinas nela. Lembra da IgA, que é em cadeia J, que a gente falou? Eram duas, uma proteína, né, a peça secretória aí ativada. Por isso que eu coloquei esse joguinho da velha, porque a gente já viu essa IgA secretória, né? E a IgE a gente também já viu. O que a IgE faz, uma vez produzida? Ela vai se ligar em receptor de onde? De membrana de mastócito e basófilo. Vocês lembram disso? Por isso que tem esse joguinho da velha aí. Essa IgA é a de membrana mucosa. Então ela só aparece quando tiver defesa específica, participação de linfócito B e B. Em defesa inespecífica, a membrana de mucosa só serve como barreira epitelial. Eu não estou falando de IgA, né? No caso aí que a gente tinha falado. E a IgA a gente já sabe que ela está presente em vários locais, aí, como mucosas, como leite, saliva, água, enfim. E a IgE se prendendo a membranas de mastócito e basófilo, principalmente em respostas alérgicas, que a gente já viu, que tem a participação aí com a liberação do conteúdo granular dessas células, né? Isso aqui a gente já conversou. Precisa decorar isso aqui? Jamais. Vocês vão ver isso mais no tempo. Só para vocês terem uma ideia das imunoglobulinas, ou anticorpos, produzidos no momento em que o linfócito B se diferencia em plasmócito, porque ele foi ativado. O plasmócito produz uma imunoglobulina específica para aquele antígeno e sempre gera uma célula de memória. Tem que ter participação do helper sempre para ativar aí
o linfócito B. Tudo bem? Tá. Falando agora do T-helper e o T-citotóxico, eu marquei alguns marcadores, reparem lá. CD4 é específico do helper, CD8 é específico do citotóxico. A gente ouve falar muito disso, né? Dosagem de CD4, de CD8, principalmente CD4, que é o helper, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, um exame para detectar soro positiva, tudo bem, ela toma um coquetel e ela vai detectar se esse CD4 está um valor de referência normal, né? Tanto controlado, né? Esse medicamento, enfim, ela vai dosar esse CD4, porque o helper é o vírus, a célula parasitada pelo HIV, que a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, repare que é exclusivo dessas células. O supressor ou regulatório também é CD4, mas ele entra muito menos na jogada aí, porque ele vai atuar só meio que minimizando a atividade, ou suprimindo, enfim, né? Mas ele também é CD4. Quando vocês ouvem isso, o CD4 é para o helper mais e o CD8 é para o citotóxico, né? E vamos falar um pouquinho do T, comparando com o B. Então a gente tem lá a célula tronco hematopoética de linhagem linfóide, de novo, olha lá. CD34, mas ela também para o linfócito B. Esse receptor marca linfócitos originários da célula tronco da linhagem linfóide. Tudo bem? Depois ele desaparece ou não, né? Vamos ver, à medida que ele vai se diferenciando em PLT, vai para o timo, amadurece no timo e sai como linfócitos amadurecidos, muitos receptores são perdidos, proteínas de membrana, e outros acrescentados. Quando que o CD4 e o CD8 são acrescentados? Na fase de amadurecimento no timo. Olha lá que a gente está vendo que eles saem com esses marcadores praticamente exclusivos, né? O CD8 do citotóxico e o CD4 do helper e do supressor. Sempre na ativação de linfócitos T, eu tenho um linfócito T de memória, igualzinho ao outro, né? No caso do B aí. Enquanto o B a gente tem de 20 a 30% em termos de número, meia-vida, curta, porque se diferencia em plasmócito, né? Eu vou ter uma meia-vida muito longa de linfócito T, que dura muito mais, né, em relação ao B. Só para a gente ver ali. Uma meia-vida de anos, alta capacidade migratória e mais numerosos no sangue comparado com o T. Né? Tá, agora sim, vamos olhar. Linfócitos T saem e vão para o timo, e no timo a gente vai ter duas regiões para linfócitos T. No caso do amadurecimento, a região cortical é a porção nobre no timo, onde esses linfócitos serão treinados com um determinado antígeno. E a região medular também vai participar desse amadurecimento, que é o que a gente vai ver agora e vai ver quando estiver vendo lâmina de timo. Vamos recordar isso, que é o que o autor está mostrando aí. Isso aqui é a participação do timo nesse amadurecimento. Depois que ele sai do timo, ele vai povoar órgãos linfóides secundários. Em que arranjo? Nodular ou difuso? Difuso. A maioria do linfócito B é em arranjo difuso, que a gente vai ver. E aí ele está mostrando os três, né? O helper, o citotóxico e o supressor, com os seus marcadores de membrana, CD4 ou CD8, né? E aí ele está mostrando, a diferenciação dos linfócitos T vai levar ao aparecimento de receptor para o linfócito T, célula B, proteína de membrana, e outras proteínas de superfície, as CDs com os diferentes números que a gente viu anteriormente, né? Os marcadores de reconhecimento ajudam a reconhecer e interagir com esse complexo maior de histocompatibilidade. Lembra que isso aqui sempre tem que estar associado com o linfócito T. E vamos ver como que isso acontece. Olha lá. Ao entrar no timo, os pré-Ts não apresentam receptor para antígeno, não apresentam esse receptor de célula T, nem se ele é CD4 ou CD8, quando ele chega lá no timo. Então a gente fala que esse linfócito T é duplamente negativo, porque ele tem que ter o receptor para a célula T e tem que ser o CD4 ou o CD8, que a gente já viu, né? Eles chegam lá sem receptor nenhum. Quando que eles conseguem ter esses receptores? Quando eles estão no timo e começam a amadurecer no timo, né? Que é o que o autor está falando aí. Então, os timócitos que saem da medula saem sem esses receptores exclusivos, né? Mas eles saem com receptor.
para que a célula endotelial da barreira hematotímica, lá tem uma barreira, reconheça que é um pré-T que veio da medula e que vai entrar no timo para amadurecer. E esse receptor que ele ganha na medula é chamado de LIT5. É só um minutinho. Então, o que eu estou falando aqui? Ele não tem receptor que marca ele como célula T, nem CD4 nem CD8, mas ele sai com LIT5 da medula. Para quê? Para a célula endotelial da barreira hematotímica reconhecer e deixar ele passar. Lembra que eu te falei, ele sempre entra via sangue e sempre sai via linfa. Então ele está chegando aí via sangue, tudo bem? E como é que a célula endotelial reconhece? Porque ele tem o LIT5. Como que ele sai daí? Sem o LIT5, ele já perdeu durante a sua diferenciação, sai com esse receptor de célula T, sai ou CD4 ou CD8 e várias outras proteínas de membrana, que a gente viu nesse esquema anterior, né? A gente está falando disso aqui. Fala, Pedro. Esse realmente, o pré-T vai para o Timo. timo. Via sangue. Via sangue por causa do LIT5. Isso. Ele tem o LIT5, o único receptor dele. Qual que é a diferença entre os pré-T? Isso. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? E aí, qual é o próximo passo? Chegou no timo, ele vai amadurecer. O timo tem duas regiões, cortical e medular, que a gente vai ver. O que acontece na região cortical? Então, olha lá, durante a passagem pelo córtex, ele chega via sangue, né? Os pré-T se diferenciam em célula T. Para ser célula T, tem que ter esse receptor de célula T. E tem que ter ou CD4 ou CD8. Nessa fase, a gente fala que ele é um timócito, uma célula T, duplo positivo. Porque tem os dois receptores. Para a célula T, CD4 ou CD8. Isso é uma seleção que a gente chama de positiva no córtex. E aí ele vai para a medula. E aí na medula, olha o que vai acontecer. Na medula ele vai sofrer a seleção negativa, que a gente vai ver já já. Ou ele é CD4 ou ele é CD8, ele só tem um desses receptores, né? Então nós estamos ainda no córtex, seleção positiva. E aí, olha agora, a seleção positiva, ela permite a sobrevivência apenas dos linfócitos T que conseguem interagir com aquelas moléculas do complexo maior de histocompatibilidade. Então, é lá no córtex que ele tem esse receptor que tem a ver com esse complexo maior de histocompatibilidade. Fora o receptor de célula T, fora ele ser CD4 e CD8 ao mesmo tempo. Depois ele vai ser ou um ou outro, né? Ele tem os dois aqui. Tá, então eles permanecem no tipo, vamos para a medula agora. Na medula, olha agora, ele vai ser CD4, ele vai ter o complexo maior de histocompatibilidade do tipo 2 na sua membrana, é uma proteína de membrana, o receptor de célula T e ele é um T-helper, lá na medula. O CD8 vai ser aquele que vai ter o complexo maior de histocompatibilidade do tipo 1 na sua membrana, CD8 positivo, e ele é o receptor de célula T, e ele é um linfócito T citopróxico. E a gente chama ele de célula T simples positiva. Simples por quê? Porque ele só tem ou ele é CD4 ou ele é CD8. Antes ele tinha os dois. Vou voltar aqui, ele tinha os dois. Por isso que ele era duplo positivo, né? CD4 mais, CD8 mais. Agora não. Ou ele é CD4 ou ele é CD8. Vamos resumir isso aí. No córtex, ele já é marcado como linfócito T, ele já é um T. Mas é na medula que ele vai saber quem ele é, se ele é helper ou se ele é citotóxico. Tudo bem? E é acompanhado desse complexo maior de histocompatibilidade. O tipo 2 é pro helper, o tipo 1 é citotóxico. É proteína de membrana. Tá. Chegou aí, amadureceu, foi treinado com um determinado antígeno, né? E aí ele vai sair via linfa. Timo não tem vaso linfático aferente, ele só tem eferente. Sai via linfa, cai no sangue e vai povoar um órgão linfóide secundário, que é a regra, né? Tá. Essa seleção no timo, que a gente chama de seleção negativa, vai destruir linfócitos T que reconhecem as próprias moléculas ou as nossas próprias células. Qualquer não destruição gera uma doença autoimune. Então,
A maior parte das doenças autoimunes é o quê? O nosso sistema imune brigar com as nossas próprias células e destruir as nossas próprias células. Passar a reconhecer essas células como células estranhas. Porque todas as nossas células nucleadas, ou elas são MHC1 ou elas são MHC2. Por isso que ele recebe esse receptor, o linfócito T. Né? Tá. Então, tem que ter aí a destruição desses linfócitos que reconhecem as nossas próprias células. E isso acontece nesse momento. Espera aí só um minutinho. Só para vocês terem uma ideia, 98% dos linfócitos que amadurecem no timo são destruídos. E somente 2% é o que cai amadurecido na circulação. Por que tem muito linfócito que morre aí por apoptose? Porque eles iriam atacar as nossas próprias células. O timo é um órgão muito usado para fazer controle positivo para apoptose, porque é um órgão que tem muita apoptose, que ou vem da destruição dessas células. Né? Então, eles são amadurecidos, mas muitos atacariam as nossas próprias células. E aí eles são destruídos no timo mesmo. Somente uma pequena porcentagem sai. E é essa pequena porcentagem que vai ocupar os locais específicos dos órgãos linfóides secundários. Ou linfa ou sangue também, se eles estiverem circulando. Né? Então, o que é a seleção positiva e a seleção negativa que a gente falou anteriormente? Né? Eliminar as células que não podem estar presentes. Ou ela é imatura e não reconhece o antígeno, ou ela conhece ou reconhece as nossas próprias células. Eu preciso ficar guardando isso aqui? Vou perguntar? Não. Eu quero só que vocês guardem que o timo vai ser o local de amadurecimento. O que é amadurecer? É mostrar que é um linfócito T, tudo bem? E ser CD4 ou CD8, que a gente acabou de ver. Né? Só que ele não pode reconhecer as nossas próprias células. Eles têm que ser destruídos. E eles não podem ser linfócitos incapazes de reconhecer um determinado antígeno. Precisam ser destruídos também. Quem faz tudo isso é seleção positiva ou negativa. Vocês vão ouvir falar muito lá na imunologia. E qual que é o resumo de tudo isso? Praticamente quase a totalidade desses linfócitos é destruída. E somente aqueles específicos, treinados, que não atacam as nossas células, acabam saindo e povoando os órgãos linfóides ou circulando. Né? Então é muito específico, por isso que volta de novo. Os linfócitos tendem-se os escolhidos, que são as únicas células capazes de fazerem isso. Serem amadurecidas, reconhecer um determinado antígeno, ter célula de memória, outras não têm, né? Que a gente falou lá no começo. Quando a gente falar de timo, a gente vai voltar a falar sobre isso. Na próxima aula eu vou mostrar uma lâmina de timo. E a gente vai falar da porção cortical e medular novamente dessas seleções positiva e negativa. Ok? Então a gente já sabe, ele sai com um LIT5, não tem marcador nenhum. Quando ele amadurece, ele começa a receber os marcadores. E para sair, muitos são destruídos, a maioria destruída, ou porque eles não são capazes o suficiente de reconhecer um antígeno de maneira perfeita, e é imaturo esse tipo de função, ou ele reconhece as nossas próprias células. E aí eles precisam ser destruídos. Se não forem, é uma doença autoimune. Né? Aparece aí. Tá, vamos seguir. Alguma dúvida até aqui? Pois não. Não necessariamente. Também. A gente não sabe se a gente soubesse, né? É a minha história. Mas que tem participação do time. Isso é uma história. Essa parte o próprio tipo recebe porque ele começa a ser atacado e você ataca e começa a ser o próprio tipo. Não, o tipo não é atacado. Ele elimina. Certo. Porque tem os receptores MHC1 e MHC2. Por conta disso, ele Na consegue. falta, ele já consegue saber se é um linfócito defeituoso e já mata ele. Isso. Tipo, mata já na origem. Isso. Fala, Enzo. Tem um motivo do timo degenerar? Não é que ele degenera, ele atrofia. Então, o homem, a partir da puberdade, ele começa a atrofiar. Diminuir o seu tamanho, diminuir a sua, assim, a sua funcionalidade. Funcionalidade do quê? Em amadurecer linfócitos dele.
Por quê? Porque tudo isso acontece precocemente. Quando ele está adulto, o indivíduo já formou todos os linfócitos para reconhecer e atacar os diferentes antígenos que existem. Ele não degenera. Você vai precisar formar mais linfócito B depois? Não. Você teoricamente tem todos os que você vai precisar para a sua vida. Ok? Vamos falar o resumo. Pois não. Eu não entendi ainda essa função do MHC. É uma proteína de membrana que reconhece outras células. Guarda isso, tá? Ok? E que ele tem na sua membrana. Por que ele atacaria uma célula? Porque ele reconhece, as células têm esses marcadores também. Não pode acontecer isso, né? Aí não vai falar melhor. Guarde que linfócito T tem MHC. O linfócito B não depende dele, da sua sangue. A gente vai falar um pouquinho mais também já. Olha agora, só vamos resumir. O rosa está mostrando o pré-T. Repare que ele é liso, ele não tem nenhum marcador de membrana. Vai ter o LIT5, que eu falei para vocês que aqui não está representado, para que ele seja reconhecido pela célula endotelial lá da barreira hematoquímica e deixe ele passar para ele começar a sofrer o seu amadurecimento. Tudo bem? Ele cai lá na região cortical do timo. E logo de cara ele vai entrar em contato com uma célula que é chamada de célula enfermeira. É um linfócito, é uma célula reticular epitelial muito específica que abraça esse linfócito e começa a transferir para ele, vamos falar assim, hormônios que o timo produz, ele é um órgão endócrino, uma conversa inicial. Se o pré-T não encontra essa célula enfermeira, ele acaba morrendo logo de cara. É o primeiro contato com a célula reticular. E a gente vai falar já e eu vou voltar a falar de novo. Mas o que eu quero que vocês vejam? Que ele não tem o receptor aqui marcado que fala que ele é um T e que ele é CD4 ou CD8. Tudo bem? Ele sai assim da medula, só tem um 25, que o autor não está mostrando aí. Aí ele vai para o timo. E lá no timo, olha lá, na região cortical é a seleção positiva. Lembra que ele era duplo positivo? CD4, CD8 e o receptor de célula T, lá no córtex do timo. E aí, quando ele vai para a medula, ele é negativo, seleção negativa no seguinte sentido, ele é positivo único só, para um. Ou ele é CD4 ou ele é CD8, que a gente já tinha falado. Seleção negativa, passa a ser um ou outro, com o receptor de célula T. O receptor de célula T é o Y aí, verde, e ser CD4 é o vermelho, e CD8 é o vermelho, e CD4 é o laranja. Né? E aí ele sai via linfa e vai povoar o que o autor colocou aí, um linfonodo. Numa região do linfonodo de tecido linfóide difuso. Porque o predomínio de T é região de tecido linfóide difuso, não nodular, que a gente já sabe. Tudo bem? Nós temos aí um resumo do que a gente falou anteriormente. Alguma dúvida? Tá, vamos seguir. Então, os pré-Ts que saem da medula, eles amadurecem no timo, saem via linfa e entram via sangue, né? E no timo, uma vez maduros, com o receptor para célula T, ou CD4 ou CD8, que a gente já viu, ele vai entrar no linfonodo via sangue, ele vai entrar no baço via sangue, ou vai para Maltes, no caso ele está representando Gaut, poderia ser o apêndice, poderia ser a placa de Bayer, que a gente já viu lá no milho, e vai povoar regiões que a gente chama de tecido linfóide difuso, que estão aí presentes. Tudo bem? É isso que a gente vai conversar em cada órgão linfóide. Um linfonodo tem a área de T e B? Tem. Um baço? Tem. E as maltes? Tem. Tem que ter essas duas organizações, que são órgãos linfóides que têm o T e o B maduros. A gente não está falando de órgãos primários, centrais, como timo e medula óssea. Né? Alguma dúvida aqui? Então, sempre ele sai via linfa, sempre ele chega via sangue, né? Que a gente já tinha falado isso anteriormente. Tá. Olha o citotóxico que é CD8. Vamos falar um pouquinho desse MHC1 aí. Reconhece e reage a um antígeno específico somente se ele for apresentado por outra célula
célula, uma célula apresentadora de antígeno associada ao MHC1. O MHC1 é expresso por todas as células nucleadas. Então, ele só se torna ativo quando a célula apresentadora de antígenos apresenta esse antígeno para ele e tem que ter esse MHC1 na jogada também. Ele recebeu isso onde? Lá no amadurecimento, o CD8. O CD4 é o MHC classe 2, que a gente já tinha falado. Né? Então, reparem aí, o CD8 na sua membrana e a molécula do MHC1, receptor, que a outra célula nucleada tem. E ele vai atuar promovendo aí, no caso ele está falando perforinas, né? Fura a membrana dessa célula e ela acaba morrendo por apoptose. Então, o modo de ação do T depende desse MHC1 ou MHC2. Deu para ficar um pouquinho mais claro, Lucas? Tá. Aí o exemplo, uma célula infectada por um vírus, esses fragmentos são apresentados por essas células via MHC1, olha lá. E aí, uma vez ativado, ele destrói por apoptose essa célula infectada pelo vírus. Tá, tudo é via apoptose. Vamos falar do helper. O helper é via MHC2. A célula apresenta para ele uma molécula, ela tem o MHC2 e a outra, que é o CD4, o helper, tem um receptor para esse MHC2. Quem que tem esses receptores? Olha lá, ele é expresso por células apresentadoras de antígeno todas e linfócito B. Então, só guardem isso. O linfócito T só atua se tiver o MHC1 e o MHC2 na jogada. O B não precisa disso. E quem que vai apresentar isso? A célula em questão que está apresentando para ele partes desse antígeno, né? Via essa molécula aí, MHC1 e MHC2. Tá. Então a gente já sabe aí que agora o helper, o que ele vai fazer uma vez ativado? Ele pode ativar outros citotóxicos, pode ativar linfócito B, para se diferenciar em plasmócito. É aquela célula central que a gente falou que desempenha várias funções, né? Muito importante aí no sistema imune. Promove a ativação de outros linfócitos e assim por diante. Pois não. Fico com dúvida, nessa última fala. Ele recebe esse MHC da apresentadora? Ou ele tem o MHC? Ele tem o receptor MHC1 lá durante o seu amadurecimento. Vamos voltar. Ele está lá amadurecendo, ele recebe o T-helper de classe 2, o receptor, e o citotóxico de classe 1. Agora, a célula apresentadora de antígeno vai apresentar esse antígeno para o linfócito helper via MHC2. É uma proteína de membrana da célula nucleada. E o linfócito B, tudo bem? Que vai ter esse tipo. Então, na verdade, assim, o linfócito tem um receptor e a célula apresentadora, o pedaço do antígeno que ela apresenta está nessa molécula. Ok? O linfócito B não precisa desse complexo MHC. Mas ele precisa do induzido helper. pelo... Mas ele precisa do helper, que tem esse complexo. Pode falar. O linfócito TCD8, ele precisa do complexo MHC1. Só que ele vai ser induzido pelo helper que tem MHC2. Sim. Tudo na conversa. O helper participa da ativação de várias células. Ativa, por exemplo, outros linfócitos citotóxicos. Sempre. O citotóxico depende do helper? Não sempre. Mas o B precisa sempre do helper para ser ativado. Ok? Guarda para facilitar a sua vida que os linfócitos T precisam atuar via, além dele ter os receptores dele, precisa desse MHC2. O que é isso? É o receptor que ele recebe para reconhecer o antígeno que está sendo apresentado por uma célula apresentadora. Ok? Depois, com o tempo, vocês vão ver mais coisas a respeito disso. Tudo bem até aqui, pessoal? Só para mostrar aí a ação do helper. E olha lá, ele está mostrando o helper atuando na ativação de linfócito B. Olha, plasmócitos e imunoglobulinas. Mas o helper também participa aí, no caso, da ativação de linfócito T.
Então, sempre ele vai estar participando. O B sempre. O citotóxico ser ativado nem sempre precisa do helper. Se precisar muito citotóxico ativo, sim, o helper vai participar. Então, ele é muito presente, né? O helper. E a gente fala resposta TH2 e resposta TH1. Olha só a loucura. E vocês vão logo estar sendo expostos na disciplina de histologia. Então, além de todo, de imunologia, além de tudo isso que a gente está falando, tem dois tipos de resposta do T-helper. A do tipo 1 e a do tipo 2. E a gente não vai ficar cobrando e nem falando agora. Tudo bem? Vamos seguir. O HIV parasita o helper. Se o helper é a célula que ativa B, pode ativar outras T's, né, que a gente viu aí, citotóxico. Se essa célula é a célula central, o que vai acontecer? A imunidade celular e imunal vão estar totalmente comprometidas. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema, mas no início, quando não tinha os medicamentos, que as pessoas não tinham acesso, porque não existia estudo ainda sobre isso, muita gente morreu. Hoje em dia está bem controlado esse tipo de situação, desde que ela faça o tratamento certinho, né? Então é só para vocês verem a importância desse helper, que é CD4, né? Tá, vamos seguir. O regulatório, o supressor, vai sempre estar presente para não deixar o citotóxico atuar muito, ser muito ativado, exacerbar essa resposta, muita apoptose e assim por diante, e nem o helper também. E nem tem muito plasmócito, muita hemoglobina, então ele controla de uma maneira geral as respostas desse sistema imune, né? Então inibe a atividade de linfocitóxicos, helper e assim por diante, inclusive B. E aí a gente tem, no final, olha lá, uma célula apresentadora de antígeno para T. O que essa célula apresentadora de antígeno tem que ter na sua membrana? Se é T, que a gente acabou de falar. O MHC1 ou MHC2. É por aí que ele apresenta. E aí essa célula T, ela vai ter o receptor para MHC1 ou MHC2, que a gente viu. Tudo bem? Tá. E aí, no final, essa conversa, a gente tem aí as células T. Ou a killer mandando, ou a helper mandando, ou a supressora mandando, no caso aí da resposta imunicelular, mas sempre gerando uma célula de memória. Então, cada uma tem uma resposta. Olha lá, a natural, a célula linfócito tóxico destrói a célula, promovendo aí esse antígeno, promovendo a apoptose de uma célula que assim, fagocitou esse determinado antígeno e assim por diante, né? O helper estimula células T e B, que a gente já viu. O supressor vai fazer um controle de tudo, tanto da ativação quanto da inibição. E a célula T de memória sempre vai estar aí presente para, quando o mesmo antígeno que provocou tudo isso, a resposta de todas elas, seja mais rápida, né? Que a gente já tinha falado. Tudo bem? Tá, agora a gente entra em órgãos linfóides. Essa imagem mostra os órgãos linfóides que nós temos aí no corpo. Tudo que está em róseo é órgão linfóide, com exceção, obviamente, do fígado, que está aí presente, né? Mas o fígado entra aí porque tem proteínas plasmáticas, interferons que a gente viu, né? Aqueles mediadores solúveis que os hepatócitos produzem. Por isso que ele está aí em róseo também, só para lembrar. Vamos falar dos órgãos linfóides primários ou centrais. O osso está aí representando a medula óssea e o timo. Por que eles são chamados de primários? Porque tem amadurecimento, no caso do timo, de T, e no caso da medula óssea, produção e amadurecimento do B, né? Porque o pré-T vai para o timo, amadurecer lá no timo. Tudo bem? Tá, então nós temos aí a medula e o timo. O resto, vamos olhar os secundários. As tonsilas de uma maneira geral, baltes, e aí a gente vai também lá para as galtes, tubo digestório, placas de Peyer, apêndice, a gente temos as baltes, sistema respiratório, um monte de malte que pode receber designação diferente em cada sistema, que a gente já viu, né? Geralmente, maltes moram em lâmina própria, tudo bem?
O íleo não, era na submucosa invadindo a lâmina própria. Lembra que a gente falou sobre isso, né? E vamos recordar. No trajeto de vasos linfáticos que nós temos aí, nós temos linfonodos. Reparem como eles estão em maior número na região do pescoço, das axilas e da virilha. Não que eles não estejam em outros locais, mas a maior quantidade aí, em termos de quantidade mesmo, de linfonodo é nessas três regiões, né? E nós temos aí o baço como outro órgão linfóide secundário. Então, qualquer antígeno que atravessar a primeira barreira, que é o epitélio, vai cair numa lâmina própria. E se ela for uma mucosa que representa a porta de entrada de antígeno, tubo digestório, urinário, respiratório, genital, tudo porta de entrada, né? Ela pode dar de cara com uma malte, um tecido linfóide nodular e difuso, né? Aí presente T e B, prontos, né? Tá, conseguiu atravessar a malte, despistar a malte. Ela vai cair e tentar alcançar sangue. Se ela conseguir atravessar essa barreira, né? No sangue ela vai ter um filtro interposto lá. E ela provavelmente vai ser aprisionada no baço. Tá, mas ela conseguiu vir via linfa, né? Esse antígeno aí. Se ele vier de fora ou dentro, né? Se for uma célula tumoral. Ela vai ficar aprisionada no linfóide. Tudo bem? Essa é a ideia, né? Do sistema de órgãos linfóides secundários brigarem ou tentarem destruir aquele determinado antígeno, que já estão preparados e treinados para aquele determinado antígeno. A gente sabe disso, né? Tudo bem? Essa é a grande função de um órgão linfóide, né? Principalmente o secundário. O secundário é um palco de briga, destruição de antígeno, se ele conseguir atravessar as primeiras barreiras, né? Tá. Quando a gente fala em órgão linfóide, tem autor que também chama órgão linfático ou tecido linfático. Eu estou mostrando que pode ter uma outra denominação, né? E esses órgãos e esses tecidos podem fazer parte do sistema linfático. Então nada impede de você chamar em órgão linfático e tecido linfático. Na histologia é mais comum falar em linfóide, tá? Mas é aceito também linfático. Constituintes do sistema linfático, então, além do tecido dos órgãos primários e secundários, a gente tem a linfa, que vocês já conhecem. Os vasos linfáticos, que a gente já falou, desde capilar até vasos linfáticos mais calibrosos, né? E as células imunes a gente já sabe quais são. Se a gente estiver falando de defesa específica, entra linfócito T e B, que a gente já viu agora. Se a gente estiver falando de uma inespecífica, eles não têm participação. Seria macrófago, mastócito. A específica, além dessas células, tem linfócito T e B, né? Tá, e vamos falar em relação ao sistema linfático. Primeira coisa, a grande função é retornar a linfa à circulação sanguínea. Além disso, o sistema linfático tem a ver com o transporte de gordura. O que é isso aqui, hein? Como que eu chamo isso aqui? Pilífero central. Vocês lembram dele? Ele recolhe tudo que é lipídio, de natureza lipídica, na absorção, né? E joga para a circulação sanguínea. E agora ele entra aí também como função, o sistema linfático, da defesa. E a gente fala em imunidade não específica, a inata, a congênita, aquela que a gente nasce, e a específica, que tem a participação de T e B. Então, órgãos linfóides podem fazer parte, se a gente for olhar em outros locais, em livros, enfim, outras formas de apresentar, podem fazer parte, aparecendo lá como partes do sistema linfático. Okay? Eu estou colocando aí porque às vezes, eu não sei se a anatomia fala dessa maneira. Ou outro livro que vocês peguem para estudar, consultar, fale dessa maneira. Né? Então, nada impede deles fazerem parte desse sistema. Pois não. Essa imunidade de função, não específica pode ser a natural killer, pode ser as barreiras mecânicas, que a gente viu lá no começo. Pode ser febre, pode ser resposta imune. Lembra? Ela está presente no sistema linfático. Ela está presente de uma maneira geral de defesa, quando a gente fala. A gente fala sistema linfático, envolve essas defesas. Faz parte junto dela com essas defesas. Vamos olhar essa imagem. Pensando em linfa.
linfa começa por capilar linfático de fundo cego. Sempre em região que eu tenho capilar sanguíneo, eu vou ter capilar linfático. Vocês lembram disso? Porque o que é a linfa? É um extravasado do plasma. Pressão hidrostática vencendo a pressão osmótica, né? Extremidade arterial do capilar e extremidade venosa. Então ele sai porque a pressão hidrostática é maior. E aí ele volta porque a pressão osmótica, o fluido osmótico das proteínas plasmáticas chamam esse plasma de volta. Restou ainda coisa lá. Quem que captura isso? O capilar linfático, para formar a linfa, tudo bem? Mas nem tudo ele captura. O que resta no final? O líquido intersticial. A gente já falou sobre isso. Todo mundo lembra? É dessa linfa que eu estou falando. Então a linfa, nos vasos onde ela está correndo, capilar e vasos linfáticos maiores, ela vai se deparar com o linfonodo. Ele fica no trajeto de vaso linfático. É isso que eu quero mostrar. E aí ela vai chegar e passar por esse linfonodo via vasos linfáticos aferentes. Na cápsula de um linfonodo, de todo linfonodo, tem vaso linfático aferente. Aí ela vai passar pelo linfonodo em regiões onde, à medida que ela vai passando, ela vai sendo exposta a tecido linfóide nodular e difuso. Nodular B, difuso T, que a gente vai ver como que é um linfonodo. Para que isso? Por que a linfa vai sendo exposta à medida que ela passa e ela está em verde? Por que ela vai sendo exposta a esses linfócitos? Para ver se tem antígeno lá dentro. Tudo bem? Tá, vamos supor que não tenha nada. A linfa sai para o vaso linfático eferente. São vários aferentes chegando e um único eferente saindo. E aí ele é devolvido para o coração, para a circulação sanguínea, né? Tudo bem? Aí o que eu sei da circulação sanguínea? Ramo venoso está em azul, ramo arterial está em venoso. O que o autor está mostrando agora? Que esses linfócitos que podem estar na linfa, eles podem vir a povoar o linfonodo. Podem não só passar com a linfa, mas eles podem povoar. E aí eles vão entrar via sangue, não foi isso que a gente viu? Entram via sangue, saem via linfa, né? Eles podem povoar via sangue. E olha agora o que o autor está mostrando. Todo linfócito que vai povoar um linfonodo, ele vai entrar pela vênula de endotélio alto. A gente falou isso em sistema circulatório. Eu falei, todo o endotélio é simples pavimento? Não. Tem alguns locais, como regiões que vão deixar células passar a vênula, e ainda tem um endotélio maior, cúbico, para mostrar que é essa região que vai sair linfócito T e B para povoar um órgão linfóide, no caso aí o linfonodo. Né? Então isso mostra toda essa história de passagem de linfa pelo linfonodo só passando ou povoando. E a gente vai conversar sobre isso quando a gente estudar a morfologia do linfonodo. Ou seja, vocês têm que pensar, a linfa está passando, ela vai ter que ser exposta a linfócito T e B, para ficar vendo se não tem nada na linfa que é antígeno, né? Alguma coisa estranha. Tá, ela só passou, não povoou. Se quiser povoar, entra via sangue. Tudo bem? Via vênula de endotélio alto, que o autor está mostrando aí. Só quando vai povoar. Tá. Dentre as células imunes, a gente vai dar ênfase aos linfócitos, porque a gente está falando de órgãos linfóides, né? É predomínio de linfócito T e B, por isso que são basófilos, e a gente vai estar dando ênfase a eles. Não quer dizer que eu não tenha outras células imunes aí, como o macrófago, o mastócito, os leucócitos granulares, né? Que a gente já viu também. Falando só ou pensando só em linfócito, vamos lá. Onde que eles podem estar presentes circulando? Em sangue e linfa. Foi aquilo que eu falei, linfa só não tem hemácia e plaqueta. Ela pode ter as outras células do sangue. Mas a gente está falando só de linfócito. E que mais? Onde mais eu encontro linfócito T e B? Em conjuntivos. Quem são esses conjuntivos que eu estou falando aí? Conjuntivos que são povoados por esses linfócitos T e B. Mas eu posso ter um conjuntivo propriamente dito, como posso ter um conjuntivo especial. Dá para entender isso? O propriamente dito é lâmina própria, submucosa.
O especial é o próprio órgão linfóide, que a gente chama de tecido reticular. O tecido linfóide também é chamado de tecido reticular. Por quê? Porque tem fibra reticular? Não. Quem lembra? Células reticulares, que é delas que a gente vai falar agora. Né? Vamos lá. Reparem, vamos esquecer essa circulação aqui que é parecida com a que eu já mostrei. Vamos ver. Linfócitos T e B podem estar na circulação. Qual? Ou sanguínea ou linfática. Por que o autor colocou 1B e 4Bs? Qual que é a história mesmo da minha vida? Tenho muito mais T do que B, não tenho mais longa a minha vida, por isso a gente tem que interpretar. Por que ele está colocando? Ah, porque ele achou bonitinho desenhar só e 4. Não, tem um motivo isso. Né? E aí o autor está mostrando, olha agora, os linfócitos passando e povoando baço, linfonodo, maltes ou baltes e passam a fazer parte desses órgãos. Então essa circulação é qual? A linfática ou a sanguínea? Sanguínea. Concordam? Entra via sangue, sai via linfa. Né? Tá. Então eles podem ficar um tempo aí, povoando. Tá, se eu tiver no baço, eu tenho que ter uma organização para B e uma organização para T. Né? Que a gente viu. Quem é para B? Nodular. Quem é para T? Difuso. A gente já viu isso. Então, quando a gente olhar o linfonodo, a gente vai ter áreas de T e B, maduros. Linfonodo, a mesma história, eu tenho áreas de T e B. Tudo bem? Maltes, eu tenho áreas de T e B. Gautes, eu tenho áreas de T e B. Eu tenho que ter isso aí lá, que é a organização deles, né? Nesse tecido linfóide que a gente chama de reticular. A gente vai falar dele já já. E olha agora que o autor mostra as células saindo do baço, do linfonodo, malte, balte. Que circulação é essa? Linfática. Sai via linfa, entra via sangue. Só que a linfa cai na circulação sanguínea de novo. Né? Ela é jogada lá pro sangue. Então, a ideia que a gente tem aqui é a seguinte: um linfócito que está passeando no sangue pode vir a povoar um órgão, seja ele linfóide secundário, seja ele uma mucosa, uma lâmina própria, mucosa. Como ele pode só passear e não povoar nenhum órgão. Então, ora ele está em compartimentos circulando, linfa e sangue, ora ele está fazendo parte lá de um órgão. Dá para entender isso, né? Não quer dizer que ele vai ficar a vida inteira no baço. Ah, foi pro baço e a vida inteira ele vai morar no baço. Ele pode sair daí e parar no linfonodo. Ou pode ficar na circulação. Como é que isso a gente vai saber? Não sei. Mas ele pode sair. Por quê? Essa dá a ideia no sentido dele patrulhar todo o corpo. O tempo inteiro eles são células que estão patrulhando em busca de um antígeno específico. Por isso que ele pode morar em vários lugares. Né? A ação de linfócito B e T não é no sangue, não é na linfa, é sempre em órgãos. Né? Ou em lâminas próprias, enfim. Deu para entender o que é isso? Hein, pessoal? Ele está mostrando o linfonodo de novo para mostrar, né, que via vaso linfático eferente, os linfócitos que vão passear caem na circulação de novo e podem voltar a povoar o próprio linfonodo. Ou sai via linfa e entra via sangue. Os linfócitos, quando eles estão circulando a linfa, e na própria linfa eles já encontram o anticorpo, eles vão esperar chegar no linfonodo para agir, atuar na gradação. Nunca eles vão atuar em sangue e linfa. Ok? As únicas células que atuam em sangue é hemácia e plaqueta, que não é o caso aí da linfa. Ok? Tá. Esse é o tecido linfóide, o tecido reticular. A imagem que a gente tem que ter, que a gente não vê no microscópio, é essa. O que a gente está vendo aí? Uma rede de células, vocês concordam? Essas são as células chamadas reticulares. Elas são primas e irmãs dos fibroblastos. Então, um conjuntivo propriamente dito, o que predomina mesmo lá não é fibroblasto? Qual é a função de um fibroblasto? Produção de matriz extracelular com componente fibroso, com componente amorfo, é isso que a gente entendeu? Essas são as células desse tecido, primas e irmãs do fibroblasto.
que vão fabricar todos os componentes da matriz celular, a mesma história. Só que elas formam essa rede, e nas malhas, nos buracos dessa rede, é que vão estar aprisionados os linfócitos T e D. Em arranjo modular, que a gente vai ver, ou em arranjo difuso. Eu não vejo o prolongamento da célula, mas eu vejo o núcleo. Então a gente não consegue ter essa ideia, mas já começa a colocar na cabeça que toda região que eu tiver tecido linfóide, a estrutura dele é essa. Célula reticular. Com os linfócitos lá dentro. Ou redondo ou espalhado, mas sempre tem que ter a célula reticular. Tá. Essas células, para formar essas malhas que aqui estão vazias, elas podem se unir via junção. Que junção? As que vocês conhecem. Oclusão, adesão, tudo bem? Mais adesão. E essa célula que une prolongamento de uma com outra via, por exemplo, desmosomo, ela é chamada de célula reticular epitelial. Porque junção a gente não remete a célula epitelial, não é que é a única, né? Mas a gente sempre pensa em tecido epitelial com junção. Ela é chamada de célula reticular epitelial. Quem tem célula reticular epitelial? Só o timo. Fica fácil. O resto, incluindo medula óssea, os prolongamentos das células reticulares para formar as malhas, que aqui estão vazias, elas são unidas por fibras reticulares, produzidas pela própria célula. O que é fibra reticular mesmo? Colágeno 3. Tudo bem? Então lembrem, é uma malha de células reticulares, ou elas estão unidas por junção ou por colágeno 3. A única que é unida por junção é do timo, o resto é tudo colágeno 3. E essas que são unidas, né, os prolongamentos são mantidos unidos pelo colágeno 3, amarrando esses braços, esses prolongamentos, elas são chamadas de células reticulares mesenquimais. Então eu tenho dois tipos de células reticulares. Vamos lá. Epitelial, onde eu vejo timo, e mesenquimal, qualquer órgão linfóide, menos timo. Tudo bem? Vamos lá. Então olha a imagem aqui que o autor mostrou. As malhas vão ter nelas abrigadas, né? Agora ela tem linfócito. Ah, mas eu não posso ter outra célula, macrófago? Claro que eu posso. Mas como é tecido linfóide, quem predomina? Que célula vai predominar aí? Linfócito T e B? O T em arranjo difuso, o B em arranjo modular. O que o autor está mostrando? As células, as malhas delas aí, ó, para vocês verem preenchida cada célula dessa é um linfócito, né? E aí tem vaso, porque é vascularizado. Tem que entrar sangue, tem que sair, tem que entrar célula para povoar via sangue, tem que sair vaso linfático diferente. Então tem, né? Esse tecido linfóide é vascularizado, conjuntivo, especial, né? Então levar. O tecido linfóide é um conjuntivo ou conectivo especializado que pode produzir, amadurecer e ter a ação de linfócito T e D maduro. Quem é a produção e o amadurecimento? De quem eu estou falando? Timo e medula óssea. E quem é o palco da ação dessas células? Órgãos linfóides secundários. Timo e medula óssea. Que tipo de célula reticular vão apresentar? O timo, reticular epitelial. Medula óssea, reticular mesenquimal. E os órgãos linfóides secundários, que é o palco da briga? Tudo mesenquimal. Tudo bem? Vamos seguir. Claro que se a gente fizer um corte semifino, que vai para a microscopia de eletrônica, mas aqui eu corei com o HE, que pode corar, a gente vai conseguir ver a célula reticular e os prolongamentos delas formando as malhas. O corte que vocês têm é inclusão em parafina, é grosso, a gente não consegue ver prolongamento de célula. Não é a única que a gente não vê prolongamento, né? Então, essa imagem está mostrando os prolongamentos e os linfócitos predominando lá nas malhas, né? Só para vocês verem que dá, dependendo aí da inclusão do material, enfim, a gente consegue até ver. Mas é na microscopia eletrônica que a gente vai conseguir ver melhor, né? E olha as células. Quem moram nessas malhas? Predominantemente T e B,
o T em arranjo nodular, o B em arranjo difuso, que a gente já falou, macrófagos, outras células apresentadoras de antígenos que não são macrófagos, e células que são chamadas de exógenas, na verdade células acessórias, né? O que é exógeno? Que não é linfócito T, B nem macrófago. Que são os granulócitos e os mastócitos. Quem são os granulócitos? Eosinófilo, basófilo, neutrófilo, né? Eles podem morar aí também. Tudo bem? É um conjuntinho especial que a gente já viu, né? Tá. E olha agora. A organização do tecido linfóide maximiza as interações entre o T, o B e as células apresentadoras de antígeno. Vocês vão ver muito bem isso. Se o órgão está interposto na circulação sanguínea, de quem que eu estou falando? Baço. Esses linfócitos T e B organizados em arranjo nodular B difuso T, eles vão se organizar de que maneira no baço? Em volta de circulação sanguínea. É só pensar em circulação do baço, que vasos que estão entrando ali fazem parte dele, e tudo que é vaso sanguíneo dentro do baço, elas vão se organizar em volta, em arranjo nodular difuso. Por que o baço tem aquela cor avermelhada, que nem no fígado? Porque recebe muito sangue. Eu tenho o que a gente chama de polpa branca, que é a parte linfóide, e a polpa vermelha, que é a parte não linfóide, por onde o sangue está passando. Vocês já tiveram aula de anatomia? Viram isso? Polpa branca, polpa vermelha? Não. A gente vai falar um pouco de baixo, mas assim, essa circulação, o nome dessas artérias, eu vou falar da principal. Eu vou falar de todas. Isso aí é anatomia macroscópica. Tudo bem? Fala da principal, que é a chamada arteríola central. O que vem antes dela e o que vem depois, até o que vem depois eu vou falar um pouquinho. Mas o que vem antes eu não sei. Você tem que ver lá na anatomia. Ok? A gente vai falar disso. Vamos pensar no linfonodo. O linfonodo está interposto na circulação linfática. Tudo bem? Ele recebe vasos linfáticos aferentes, que a gente já viu. Está passando a linfa aí, um monte. E a linfa vai circular em espaços que vão expor essa linfa à organização nodular e difusa, que a gente vai ver. Cada linfonodo tem uma região cortical, que tem os dois tipos de organização linfóide, nodular e difusa, e medular, que é cordão medular e seio medular. Ela vai passar o tempo inteiro, vai expor essa linfa a essas células. É isso que eu quero falar, né? Que essa organização do tecido em um órgão ajuda a expor a linfa ou o sangue para essas células, para detectar se tem algum antígeno lá ou não. É muito importante essa organização, né? É por isso que eu pus essa observação aí. Tá. O que esse autor quis mostrar? Vamos olhar agora. Aquilo lá é impregnação argêntica. Prata. Está corando quem? Colágeno 3. Pode ser qualquer arcabouço de célula reticular, exceto quem? Timo. Isso não pode ser timo. Pode ser uma medula óssea, pode ser um linfonodo, pode ser um baço, por conta do colágeno 3. Tudo bem? E aí a gente tem a mesma história. Olha as células reticulares, o esquema, e o autor mostrou as fibras reticulares ou colágeno 3 aí em negro. Elas que amarram, né, os prolongamentos de capas entre as células para elas formarem essas malhas. Que estão vazias aqui e aqui estão preenchidas. Se a gente não fizer impregnação argêntica, a gente não consegue ver isso. Tudo bem? Porque a gente não vê colágeno 3 em HE ou HE. E as lâminas de vocês estão poradas em HE ou HE. Então tem que imaginar que aquele tecido é assim. Não tem como, né? A gente pensar, não pensar na célula reticular. Tudo bem? Tá. Então elas formam a matriz ou arcabouço de sustentação do tecido linfóide. E olha agora, eu chamo de retículo fibroso quando as células reticulares são desenhumais. Fibroso por quê? O que é retículo? Célula reticular. Fibroso por quê? O que é esse fibroso? Fibra reticular, colágeno 3. Tudo bem? Isso aqui é qualquer coisa menos timo. Né? A gente vai passear e vai ver várias imagens aí. Olha agora, é um esquema onde as células reticulares que eu estou apontando, que estão aqui
mais em branco, em cinza, tem 4. Elas formam as malhas, só que estabelecem junções. Qual é esse tipo de tecido? O retículo celular, timo, onde as células são epiteliais. Então eu tenho 2 tipos de retículos, se vocês ouvirem dessa maneira, retículo fibroso e retículo retículo celular e retículo fibroso. Quando a gente fala em tecido linfóide, vocês podem ouvir dessa maneira. O retículo celular é célula reticular epitelial, timo, a única. E o retículo fibroso é célula reticular mesenquimal, tudo menos timo. Tudo bem? Quem estuda ave, eu falo que às vezes vocês vão fazer um trabalho científico e vão acabar se deparando lá com a bolsa cloacal, que amadurece linfócito D, né? Tudo bem? A gente falou que D vem desse nome. Lá, a célula reticular também é epitelial, a bolsa cloacal, que nem o timo, como o timo. Como a gente não estuda ave, né? Ninguém faz veterinário, enfim, lembrem tudo, timo é o único e o resto é tudo mesenquimal, né? Para ficar mais fácil aí. Professora, retículo é o conjunto de célula reticular. Sim. Tá? Retículo vem de célula reticular. Epitelial porque é junção, mesenquimal porque é colágeno 3. Ok? Tá, vamos olhar agora. O que é um tecido linfóide difuso? O autor está mostrando aí, ó. Isso aqui está representando linfócitos. Tudo bem? Cadê as células reticulares? Ele não representou, mas ele está falando que os linfócitos não têm uma forma definida, estão dentro daquelas malhas mais difuso. Eu tenho que lembrar que tem célula reticular nessa região, né? E ele está falando que é a luz de um esôfago. É um esôfago. E lá na lâmina própria do esôfago, eu tenho uma basofilia, que é predomínio de linfócitos, e eu chamo aquela região que tem linfócitos de tecido linfóide difuso. Quem que vai predominar aí, nesse esquema? T, não era o T que a gente viu? Então vocês vão olhar e o autor está representando dessa maneira. Então as malhas não têm arranjo de nódulo, predominantemente T, mas cadê a célula reticular? O autor não desenhou. Então eu tenho que imaginar que tem aquela célula reticular mesenquimal aí, e as células moram nessas malhas. Então qualquer região de lâmina própria que tiver um tecido linfóide, seja ele difuso ou nodular, tem célula reticular, mesenquimal, né? Esse é o esquema. Vamos olhar já as lâminas. Eu ainda estou mostrando só o esquema. O que o autor está mostrando aí? Apêndice, vermiforme, é parte de grosso. Isso aqui não é vilosidade. Cada invaginação dessa é uma glândula, lembram disso? E lá na lâmina própria, invadindo a submucosa, a gente tem tecido linfóide nodular. E o nódulo tem centro germinativo. Como que eu imagino isso aqui, ó? Essa região? A célula reticular tem que estar aí. E as malhas têm que ter predomínio de B. Então, de novo, ele não desenhou a célula reticular, que é o que a maioria dos autores fazem. Não desenham ela, mas eles desenharam a fibra reticular. Esses fiozinhos em negro que vocês estão vendo aí representam o colágeno 3, que amarra os formamentos das células reticulares mesenquimais. Aqui. Está espalhado. Peraí, vou falar. Primeiro, eu estou falando primeiro em difuso e primeiro nodular. Tudo bem? Conseguem ver isso? O difuso é espalhado, o nodular forma um arranjo redondo. Mas ele não tem uma célula reticular aí, ok? Porque a gente não vê mesmo, né? Tá, tudo bem até aqui? Tá, existem regiões onde eu tenho tecido nodular e difuso entre os nódulos, que seria difuso, que não tem uma cápsula, ou vai ter uma pseudocápsula. O que é uma cápsula mesmo? Normalmente pra gente, esqueçam o genital, que é diferente. Conjuntivo propriamente dito, não é? Então isso aí está numa lâmina própria, não tem um conjuntivo propriamente dito delimitando aquele conjunto, aquele tecido linfóide. Tudo bem? É isso que ele está falando, não encapsulado. Está numa lâmina própria, numa submucosa, placa de Peyer, que não tem nada de conjuntivo ali.
formando uma cápsula, separando isso, ok? É isso aí, deu pra entender? Tá, olha agora. Qual é o predomínio disso aqui? A cor é essa, isso é HI. Basófilo. Essa basofilia é dada pelos linfócitos, predomínio de linfócitos. Isso aqui é um cordão medular, isso aqui é um seio medular. A gente vai ver isso lá no linfonodo. Isso aqui é uma trabécula de conjuntivo que partiu lá na cápsula. O cordão medular é basicamente um tecido que está em arranjo como esse, redondo, que a gente está vendo, ou espalhado? O que vocês acham? E agora eu pus os dois aí. Um nodular e um difuso. Dá para perceber que isso aqui não é arranjo redondo? Aqui predomina nas malhas das células reticulares o T. Aqui vai predominar nas malhas das células reticulares o B. Então, o nodular a gente sempre vê bola. O difuso a gente vê espalhado, não tem forma. Tudo bem? Seio e cordão medular faz parte da medula de um linfonodo. A gente vai estudar isso já já. Ok? Quando a gente olhar e apresentar a lâmina de linfonodo. Deu para entender o que é nodular e difuso? Cordão e seio medular. O cordão é tecido linfóide difuso. Voltando, o difuso não tem forma, o nodular tem forma, redonda. E eu estou mostrando dois exemplos de tecido linfóide difuso e tecido linfóide nodular. Tudo bem? Cadê a célula reticular? Ela está aí. É ela que abriga esses linfócitos. Eu tenho que imaginar que eu tenho nessas regiões aquela malha. Se eu olhar aí, eu posso ver o núcleo da célula reticular, mas eu não vou ver o prolongamento. E aí é linfonodo e aqui é linfonodo. Os dois. Região cortical e região medular. Órgão linfóide secundário. Qual é a malha? É um retículo fibroso ou é um retículo celular? Se isso é linfonodo. Fibroso. Lembra que isso aí não é timo, né? Tudo bem? Tá, vamos olhar agora. Que tecido linfóide é esse que a cabeça de seta está mostrando? Nodular. Conseguem ver uma bola aí? E essa região, qual é essa? Eu coloquei aqui que está melhor do que essa. Que região é essa? Lâmina do que? Corte histológico do que é isso? Estômago. Que região? Corpo e fundo. Como é que eu sei? Alvéola gástrica, até aqui, e depois a glândula, que tem as células parietais, principais. A gente já viu isso aí. Lá na lâmina própria, que aqui também é, mas está menos evidente, eu tenho um tecido linfóide nodular. Conseguem ver aí o arranjo? Nesse local, eu tenho célula reticular, o resto eu não tenho na lâmina própria. Porque as células reticulares formam as malhas que abrigam os linfócitos. Eu tenho que ter, né? Mas a célula reticular ali, sim, ela é pimentão do fibroblasto, conjuntivo, né? Tudo bem? E esse nódulo, ele é todo basófilo, uniforme, ou ele é mais basófilo na periferia e menos basófilo no centro? Vocês conseguem ver mais na periferia ou mais basófilo? Então ele tem centro germinativo, que a gente já viu. O que mostra que já entrou em contato com o antígeno. Um dia aí, né? Tudo bem? Então eu tenho tecido linfóide nodular, nódulo primário, sem centro germinativo, e secundário com centro germinativo. Tudo bem? Só para vocês verem o que é um nódulo linfóide, né? Vamos ver agora. Que região é essa? Que órgão é esse? Que região do órgão é essa? Qual é o órgão? Intestino delgado. Como é que eu sei? Vilosidade. Eu tenho duodeno, jejum e íleo. Quem é esse? Duodeno. Por que eu sei? Glândulas da submucosa. Olha a muscular da mucosa aí. Lá na lâmina própria, as duas cabeças de seta estão mostrando que arranjo, nodular ou difuso? Nodular de novo.
Nódulo primário, os dois, ou secundário? Tem ou não centro germinativo? Tem centro germinativo. Tudo bem? Claro que eu vou ter o T aqui, nas zonas mais periféricas do nódulo que eu vou mostrar. Mas ele é predominantemente B. É aquilo que eu falei, predomina B, não é que é só B. Né? E o difuso predomina B, não é que é só B. Tudo bem? Eu tenho os dois aí, só que vai predominar o B, no caso do arrojo nodular. Ficou claro o que é nódulo e o que é o difuso? Eu só vi nódulo por enquanto. Tudo bem? Então é mais fácil da gente começar aí. Pois não. Você consegue ver que tem uma periferia mais basófila e uma menos basófila? A menos basófila é chamada de centro germinativo. Nódulo secundário. Como esse tem, como esse tem. Hã? Primário. Sem o centro germinativo. Posso seguir? Tanto o nodular quanto o difuso pode ser O que é? pode ser. Não, a gente não falou de encapsulado, esquece esse encapsulado. Até agora nenhum encapsulado. Você viu alguma cápsula aqui? Não, porque no outro. Agora a gente vai falar do encapsulado, ou parcialmente encapsulado. Ter cápsula é ter um conjuntivo denso no modelado que reveste o tecido linfóide. Separa ele. Até aqui a gente não viu nada. O anterior, qual o anterior? Não tem cápsula. Isso aqui é uma trabécula. Parte lá da cápsula. É o órgão linfóide linfonodular fora tem uma cápsula. Todo. A maioria dos órgãos linfóides secundários, sim. Que a gente vai falar. Eu não falei nenhuma ainda tecido linfóide com cápsula. Enquanto não. Você que põe na cabeça. Não, tem uma trabécula. Não tem uma cápsula. A cápsula você não está vendo aqui. Sim, amor, mas você não está vendo a cápsula. O tecido linfóide aqui não está revestindo, circundado por uma cápsula. Isolado por uma cápsula. Não dá para você dizer? É uma continuidade da trabécula, mas essa trabécula circunda ele? Não. Entendeu? Tudo bem até aqui? Vou seguir, olha agora. Agora eu vou ter, agora sim, um parcialmente encapsulado. O que é isso? Vamos olhar primeiro o esquema. Eu tenho um tecido linfóide que ele invagina para a lâmina própria, formam criptas, e lá na lâmina própria, o que o autor desenhou? Essa estrutura em verde, cada estrutura em verde dessa com uma bola amarela lá no meio, é um tecido linfóide nodular. O amarelo é o centro germinativo, ele quer mostrar o centro germinativo. Tudo bem? E reparem que agora vai ter uma falsa cápsula, que é conjuntivo denso não modelado, separando essa lâmina própria do músculo estriado esquelético que vem em seguida. E vamos olhar a imagem. Isso aqui é um corte de tonsila palatina, antiga amígdala. Acho que a maioria de vocês tem amígdala aqui. A gente não fala mais em amígdala, né? Porque a amígdala é para o sistema nervoso. A maioria de vocês deve ter tonsila, não tem? Porque na minha fase todo mundo tirava. Em 3, 4 anos o povo tirava fora. Hoje em dia é muito difícil tirar. Né? Isso aqui é tonsila palatina. Como é que eu reconheço? Pelo epitélio. O epitélio é estratificado, pavimentoso não queratinizado. Mas eu tenho 3 tonsilas. A palatina, a faringiana e a lingual. A palatina é essa. A faringiana, que epitélio será que ela vai ter? Respiratório. E a lingual? Igualzinho a esse. Mas só que qual é a diferença? Primeiro, isso aqui não é língua. E segundo, que a palatina tem essas criptas, essas invaginações para a lâmina própria, muito evidentes, coisa que a lingual não vai ter. A gente vai aprender isso aí. Tá, mas vamos olhar lá na lâmina própria. Vocês conseguem ver estruturas arredondadas? Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Conseguem ver? Isso é tecido linfóide nodular. E, de novo, a periferia é mais basófila e o centro é menos basófilo. Vocês conseguem ver isso? Mas entre um nódulo e outro, eu tenho um difuso. Conseguem ver?
Então eu tenho os dois tipos de tecido linfóide aí. O nodular, sempre germinativo, nódulo linfóide secundário e o difuso. Como é que eu tenho que imaginar isso aqui? Aquela rede com célula reticular, que tipo? Mesenquimal, com esses linfócitos todos lá dentro dessas malhas, tudo bem? Em arranjo nodular ou em arranjo difuso, só que eu não tenho só linfócito T e B, eu posso ter macrófago, eu posso ter mastófago. Aquela velha história, células do conjuntivo, né? Predomina o T e B, né? Aí, sendo que no nódulo é mais o B e o difuso é mais o T, né? A basofilia é por conta dos linfócitos, né? E aí onde está a seta, as setas, e a gente vai ver isso na lâmina, que a gente tem uma lâmina de tonsila palatina, é exatamente esse conjuntivo, esse que o esquema está mostrando, que separa a lâmina própria de musculatura esquelética nessa região do pescoço, a lateral, aí onde ficam as tonsilas palatinas. E aí esse tecido conjuntivo é chamado de pseudocápsula, porque ele é parcialmente encapsulado. Esse encapsulado tem que lembrar que colágeno 1. Então ele não forma uma verdadeira cápsula. A verdadeira cápsula a gente vai ver no órgão linfóide secundário, agora, como linfonodo, como baço, né? Deu para entender? Você estava encanado com a cápsula? Tudo bem? Posso seguir? E vamos olhar agora os encapsulados. Quem é que tem cápsula verdadeira? Linfonodo, baço e o timo. São órgãos linfóides, no caso, linfonodo e baço secundários, timo primário, e todos têm uma cápsula de tecido conjuntivo denso inoculado que os reveste externamente. Tudo bem? Tá, e vamos olhar esse. Ele é um órgão linfóide, olha a basofilia disso, né? A cápsula está lá fora, por que ela está acidófila? Porque predomina o colágeno 1, né? E quando a gente olha abaixo da cápsula, tudo basófilo, em arranjo nodular, em arranjo difuso e embaixo difuso. Vocês conseguem ver isso? A basofilia é pelo linfócito, pelos linfócitos, T e B. Quem predomina nesse nodular aqui, ó, basicamente? O B. Quem predomina no difuso, internodular ou abaixo do nodular? O D. Como que eu tenho que imaginar isso? Aquela rede com as células reticulares, quem agora? Isso aqui é linfonodo. Mesenquimal. Unidas por colágeno 3, eu não estou vendo nada disso com os linfócitos lá dentro, predominando. Viu basofilia, arranjo nodular e difuso, é órgão linfóide. Não tem como, é uma malte e assim por diante, né? Tá, linfonodo filtra linfa, baço filtra o sangue, timo, tá lá no tórax, a gente vai ver. Recebe o pré-T, amadurece o T, né? Treina o T para reconhecer o antígeno. A diferença desses três é que o timo, o retículo é celular. Os outros dois, o retículo é fibroso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Preciso repetir? Não? Em todos eles eu tenho que imaginar que tem essa malha de célula reticular. Né? Tá, vamos olhar aí. Pois não. Desculpa, eu não consegui entender qual é a diferenciação para reconhecer qual é o pior do. Você vai aprender ainda. Eu quero que você reconheça o nodular e o difuso. Você consegue ver o nodular e o difuso? A aula é que a gente vai mostrar. Quando que é um linfonodo, quando que é um baço, quando que é um timo. Não falei ainda. Tudo bem? Professora, todo encapsulado tem arranjo nodular e arranjo difuso? Os dois, sempre. Tá. Sim. Posso seguir? Nessa imagem, tem essa aluna dele nodular e onde começa a ser difuso. Principalmente se eu não consigo ver sempre bem. Você não consegue. Mas mesmo esse aqui, você consegue ver que ele é redondo? Eu consigo ver. É isso Eu que- consigo melhor identificar. Só essa bem mais a parte de Até onde vai e onde começa o outro, não dá. Não dá mesmo. Ok? Mas aqui no meio você não tem. Você não tem nada de nódulo. Mas você vê basófilo. Embaixo também. Né? É isso que por enquanto vocês têm que guardar. Não dá para delimitar até onde vai um e começa o outro. Tudo bem até aqui? Olha o que eu vou perguntar. Olha, eu vou
seguir o que o Lucas falou. Todo órgão encapsulado tem arranjo nodular e difuso? Tem. Tem? Secundário, sim. Primário, não. Baço, medula óssea e timo não tem esses arranjos. Por quê? Nodular é B, difuso é T. Eu tenho linfócito T e B pronto num órgão linfóide primário? Não. Então nem todo órgão encapsulado tem esse linfóide difuso nodular. Quem que vai ter? Os secundários, linfonodo e baço. Malte tem cápsula, pode ter uma pseudocápsula, que a gente acabou de ver, ou não tem nada. Tudo bem? O time é primário, ele não tem isso. Ok? Medula óssea não tem isso. Porque não são palcos para briga de linfócito. Não tem eles maduros. Quer dizer, até tem, mas uma vez maduros eles vão sair daí e vão para os órgãos linfóides secundários. Ok? Tá. E agora? De novo eu estou na região de estômago, corpo e fundo. Tudo isso é a parte da lâmina própria, até aqui vai a fovéola e depois começam as glândulas. Tudo bem? E aí eu estou mostrando esse tecido linfóide nodular. Dá para ver centro germinativo? Nódulo linfóide primário, quando não tem centro germinativo. E aí o autor, eu coloquei aqui ao lado só para a gente lembrar, não podemos esquecer que exatamente nessa região eu tenho a célula reticular. Prima irmã do fibroblasto, o resto tudo fibroblasto. Naquela regiãozinha lá tem que ter a célula reticular. Né? No caso aí, mesenquimal ou epitelial? Mesenquimal. E o esquema está mostrando aí os prolongamentos, as fibras reticulares, enfim. E aí eu tenho um arranjo nodular também. Só que o que ele vai ter aí que esse não tem? O centro germinativo. Centro germinativo é linfoblasto que eu tenho lá dentro, nunca plasmócito. Não vou ter plasmócito aí. Linfoblasto, a célula B que se desdiferenciou e voltou a ser uma célula mais imatura, vamos falar assim. Agora ela formar um plasmócito. O plasmócito vai estar fora disso aqui. E a gente vai discutir isso depois. Eu quero agora, nesse momento, que vocês primeiro vejam. Conseguem ver que é redondo o arranjo? Tem que lembrar que tem a célula reticular ainda jogada. E que ela é mesenquimal. Porque timo não tem nódulo. Né? Não é isso mesmo? Que a gente acabou de falar? Um é primário e não tem centro germinativo. O outro tem centro germinativo. Qual é a definição mesmo de ter centro germinativo? Expressão morfológica do contato com o antígeno. Então, esse teve antígeno na jogada e esse ainda não. Naquele momento que a gente está vendo. Pode ser que daqui a pouco ele apresente centro germinativo que entrou em contato com o antígeno. Pois não. Quem vai formar o plasmócito de fora vai ser esse linfoblasto do centro germinativo? Sim. O linfoblasto do centro germinativo. E aí ele pula para fora? Sim. Ele produz e tal? Pula para fora. A gente vai falar. Mas nunca aí dentro tem um plasmócito. Tudo bem? O plasmócito mora nas malhas das células reticulares fora. Uma vez formado, e daí. Daí mesmo. Uma das malhas das células reticulares? Fora. Junto com o linfócito Também. Tá, olha agora. Um arranjo nodular, eu tenho 3 regiões. A do centro germinativo é fácil, linfoblasto. Só que o linfoblasto não está voando. Quem é que prende ele na mamalha? A célula reticular mesenquimal. Eu posso falar que ela é mesenquimal? Posso, jurar por Deus. Porque o timo não tem isso, né? Tá, olha agora. A periferia do nódulo basófila é chamada de zona do manto. O que ela vai ter? Não é predomínio de B que eu tenho lá? São os Bs não ativos, porque os ativos viraram linfoblasto. Lembra que a gente falou? Arranjo nodular é B, só que eu tenho 2 tipos de B. O inativo que fica na periferia, zona do manto, e o ativo que já virou linfoblasto, está lá dentro, no centro germinativo. E olha agora, mais na periferia ainda, conseguem ver que a basofilia é menos intensa? Essa é chamada de zona marginal. Essa zona marginal tem predomínio de T.
Então, quando a Jéssica perguntou, até onde vai um e onde começa o outro? É difícil, porque a zona marginal desse com a zona marginal desse vai formar o que está aqui no meio. Eu não consigo falar até aqui vai a zona do manto, aqui começa. Não dá para falar. É tipo uma rede e eles vão formar esses arranjos, aprisionando predominantemente esses linfócitos. Né? Então tem que lembrar que todo arranjo modular tem essas três regiões. A do centro germinativo, que já é linfoblasto, o linfócito B foi ativado. Tem o antígeno na jogada, nesse momento. A da zona de linfócito inativo B, que é a zona do manto. E a mais periférica, a zona marginal, que já é linfócito T, que vai estar em continuidade com o difuso, que normalmente fica entre o nodular, entre dois nódulos. Né? Sendo ele apresentando um centro germinativo. Né? Posso seguir? Mais um pouquinho. O primário, como ele é basófilo todo, ele vai dividir em zonas? Não. O primário, que agora eu vou mostrar, praticamente primário aí, ó. Ele não tem um centro germinativo. Quem que ele vai ter? A totalidade de B inativo. Né? Ele não tem essa zona marginal, essa zona do manto, mas vai ter a marginal, que é na periferia. Tudo bem? Vamos seguir. Voltamos lá para os órgãos linfóides. E aí a gente já sabe. Os primários ou centrais, timo e medula óssea, tem a ver com a produção pré-T e pré-B. De quem que eu estou falando aqui, ó? Pré-T e pré-B. Medula óssea. Amadurecimento do B, medula óssea, mas e do T? Timo. Tudo bem? Esclarecido isso aqui? Tá. Antígenos independentes. Eu não posso ter entrada de antígeno aí. Nem na medula, nem no timo. Por isso que eu tenho barreiras nessas regiões. Se eu tiver entrada de antígeno, o linfócito que está sendo treinado para reconhecer aquele antígeno vai ficar acostumado a ele. Não vai reconhecer ele como estranho. Dá para entender isso? Então são regiões que têm barreiras. Aí vocês vão falar assim, mas a medula óssea tem capilar sinusoide, é órgão linfóide, é órgão endócrino. E a gente vai ver. Como é que ela controla isso? Tem região que é barreira e tem região que não é. Para sair, facilitar, não. Né? A gente vai falar depois sobre isso. Então não pode ter antígeno aí, ok? São isolados. Medula óssea protegida pelo osso e o timo por uma cápsula, né? Que a gente viu. Tudo bem até aqui? Vamos falar dos secundários. Secundários ou periféricos é o palco para a briga de linfócito T e B já maduro. Então, locais povoados por T, tecido linfóide difuso. Por B, tecido linfóide nodular. Eu tenho que ter o antígeno aí presente para ter a resposta imune, a briga. Né? Antígenos dependentes. E eles são expostos. Regiões que representam portas de entrada de antígenos. Sangue, linfa, lâmina própria. A gente já viu, tem que ter o antígeno aí presente. Né? Qual é mesmo o retículo deles? Vamos pensar no timo. Celular. Medula óssea o restante, fibroso. Tudo bem? Não esqueçam da célula reticular quando eu estiver apontando um tecido linfóide. E perguntar que tipo de células moram nesse local. Ok? Apesar da gente não conseguir, só ver o núcleo dela, não conseguir ver prolongamento. Né? E aí nós temos a medula óssea. E aí eu vou perguntar para vocês, por que mesmo a hematopoiese fica confinada à medula óssea? A célula mieloide ou linfóide, isso mesmo. A célula linfóide ou mieloide tronco tem afinidade pela célula osteogênica, né, que a gente já falou. E também é uma forma de proteger mais e também é uma forma de conter a produção. Imagina um fígado continuando a ter, no caso humano, porque tem animais que ele é hematopoético, né? Toda vez que precisasse produzir novas células, eu estou falando de células de uma maneira geral, hemácia, o tamanho que ele ia ficar. Aqui não, isso contém um pouco essa produção e essa liberação. Né? Então, no ser humano, a medula óssea contém, na verdade, a hematopoiese fica contida nela por esses dois motivos que a gente já aprendeu. Esse tecido ósseo aqui, ó, que eu estou passando a ponteira, principalmente nessa região,
Classifiquem para mim. Eu tenho 2 tipos de tecido ósseo: imaturo e maduro. Vou apagar a luz. Que tecido é esse? Maduro, secundário. Por quê? Lamela. A gente está vendo lamela aí. Né? Tudo bem? As células que moram lá, os osteócitos, na periferia, osteoblasto, osteoclasto, a gente já viu tudo isso. Né? E a medula óssea aí, eu tenho 2 tipos de medula óssea: a amarela e a vermelha. Essa aí está pendendo mais para quem? Para a amarela. Mas poderia ser a vermelha com menos adipócito. E aí, além dos adipócitos uniloculares que a gente tem aí, nas malhas das células reticulares, olha isso. Porque isso aqui é célula reticular formando aquela mesma malha. Que tipo? Que retículo é isso aqui? Fibroso ou celular? Fibroso. Então esse adipócito está dentro da malha. Um monte de célula. Que células são essas? Vamos lá. Hematopoética, linfóide, mieloide, atotipotente, todas as precursoras, lembra os blastos? Todas as precursoras das famílias, todas as hemácias com amadurecimento. Então a gente está falando de local de hematopoiese. Tem aí vários locais, né? Como também tem produção de linfócito pré-T e pré-B, que a gente está dando ênfase agora para eles. Né? Tudo bem? Então isso aqui é a mesma malha. E é na malha que eu tenho toda essa história de hematopoiese e linfopoiese, né? E a gente está falando principalmente agora de linfopoiese. Tudo bem? Pré-T e pré-B aí. Eu vou parar por aqui. A gente continua na próxima aula, que é também de 4 horas, e aí a gente vai ver os cortes histológicos. Não vou dar muita ênfase em medula óssea. A gente vai ver os outros órgãos linfóides. Eu estou falando no sentido de explorar